Bom, vamos falar um pouco sobre a colonização da América Espanhola e o processo de independência da América Espanhola, os antecedentes, os conflitos e um pouco da formação nacional dos países nesse nosso continente, certo? Então, primeira coisa que a gente tem que destacar na colonização é a formação da sociedade. A formação da sociedade colonial na América Espanhola obedece a um padrão, né? E esse padrão ele é determinado por uma sociedade extremamente hierarquizada, né? Sem mobilidade. E no topo dessa pirâmide social, a gente tem duas classes sociais que somadas não chegam a 1% da população. São os chamados chapetones com CH, e os membros do clero. Os chapetones, eles eram espanhóis mandados pela coroa espanhola, pela metrópole, para administrarem os chamados vice-reinados, né, que são as unidades coloniais, as unidades administrativas na América Espanhola, né? E era a forma como a Espanha dividiu o imenso espaço colonial que ela tinha aqui na América, né, os vice-reinados. Abaixo dos chapetones do clero tem uma classe muito importante, a gente vai falar dela muitas vezes ao longo desse vídeo, que são os criollos, C-R-I-O-L-L-O-S, criollos, que são descendentes de espanhóis. São caras que têm geralmente um poder econômico, são brancos ou mestiços, que se passam por brancos, né? A gente sabe como, historicamente, se passar por branco na América Latina ele é muito importante, né? E esses caras, eles querem o poder político. E o interesse dos criollos, o tempo todo, ele vai se chocar com o interesse dos chapetones, né? Porque é o interesse dos criollos é o interesse da colônia, e o interesse dos chapetones é o interesse da metrópole, né? Os criollos, eles compõem menos de 15% da população, né? E abaixo deles vem os mestiços, que faziam uma série de trabalhos para os criollos, né? Que serviam aos criollos. Os mestiços são menos de 30% da população. E na base da pirâmide, índios e negros, né? Quase 60% da população. Índios e negros que eram, de um modo geral, escravos, né? Aí eu preciso falar para vocês a respeito da maneira como essa gente trabalhava, né? Eu já disse já deixei meio que por cima, que quem trabalhava, de fato, quem fazia o trabalho produtivo eram indígenas e negros. E esses caras, eles trabalhavam a partir de duas modalidades de exploração do trabalho, né? Principalmente os indígenas se encaixavam nessas duas modalidades de trabalho que a gente pode considerar escravo, ou semi-escravo, ou servil, né? São modalidades difíceis de serem enquadradas numa nomenclatura, né? Por isso que elas têm os nomes próprios, né? Mita e encomienda. O que é a mita? Mita é a obrigação que os indígenas tinham de trabalhar nas terras dos criollos, principalmente nas minas de ouro ou nas minas de prata, no caso da América da América do Sul, mais no Cone Sul, em troca de um salário baixíssimo. E essa exploração, ela gerou um descontentamento, óbvio, muito grande por parte desses indígenas, e uma série de rebeliões aconteceram durante o período colonial. E o uso da mita, e o descontentamento em função da mita, foi um dos fatores que fez com que a metrópole, a Espanha no caso, optasse pelo uso da mão de obra escrava negra na América. Claro que há outros fatores que contribuem para essa decisão, como o fato, por exemplo, de que é muito mais lucrativo você trazer mão de obra de outro continente para cá, para a América, né? Por quê? Porque é uma mercadoria, e é assim que essas pessoas eram vistas, né, como mercadorias. A mão de obra escrava negra é uma mercadoria mais cara, porque vem de mais distante, vem de um espaço exploratório mais distante, né? Então,
a mita foi sendo descartada em nome da escravidão negra africana. Além da mita, os indígenas eles eram usados como mão de obra servil, né, num outro procedimento chamado de encomienda. O que era encomienda? A coroa espanhola dava o direito dos colonos, né, dos chapetones ou dos crioulos, donos das terras, de dividirem os indígenas que moravam por ali, né, para trabalhar nessas terras. Né? Então, o crioulo, o chapetone, pegava os índios que estavam ali e botavam para trabalhar nas suas terras, nas terras dos brancos. E, em troca, a única obrigação que os crioulos ou os chapetones tinham era de permitir a catequização desses indígenas. Então, a encomienda é não só um modo de exploração do trabalho indígena, como é também um procedimento de aculturação, quer dizer, de transformação da cultura dessas populações nativas, né? Que vão ter que, por exemplo, adotar uma nova religião, né? E deixar as suas crenças de lado ao longo do processo colonizatório. Bom, indo mais diretamente agora para a independência, né, da América Espanhola. Quando que ela aconteceu? No início do século XIX, basicamente entre 1810 e 1830. Né? E aí a gente tem alguns fatores externos e fatores internos que colaboram para esse processo. Vamos primeiro falar dos fatores externos. A gente pode começar tratando da crise do antigo regime. Crise do antigo regime, que é algo que atinge a Europa, que vivia o antigo regime. O que é o antigo regime? É aquela situação geral da política e da economia na Europa pré-Revolução Francesa, na Europa pré-Iluminismo. Né? Então, aquela questão dos reis absolutistas, dos estados muito mal governados, do ponto de vista da racionalidade, da eficiência, do poder absoluto dos reis, conjugado com um poder muito grande da Igreja Católica. Então, vai havendo uma crítica a esse modo de fazer a política, e isso vai desgastando o antigo regime na Europa. Né? E a crítica que vem nessa época, durante todo o século XVIII e daí por diante, né, principalmente no começo do século XIX, é a crítica iluminista. Né? Então, o iluminismo, sobretudo um dos princípios de defesa da liberdade e da defesa da igualdade de direitos, ele vai servir como base ideológica também para os processos de independência da América Espanhola, da América de um modo geral. Né? Há um exemplo não tão externo assim, porque acontece no nosso continente, que é o da independência dos Estados Unidos, em 1776. Né? Esse exemplo serviu como um modelo, como um espelho, né, para que as elites locais aqui da América Latina pensassem, planejassem os seus processos de independência. Outra questão muito importante aqui que a gente tem que tratar é a das guerras napoleônicas. Né? O que são as guerras napoleônicas? Quando Napoleão está invadindo a Europa. E um dos países que Napoleão invade é a Espanha. E quando a Espanha é invadida, naturalmente acontece o quê? Uma maior autonomia das colônias espanholas. Então, a França invade a Espanha. A Espanha perde a sua independência. Então a Espanha perde a capacidade de controlar por completo as suas colônias na América. E aí, os crioulos vão ter uma sensaçãozinha de liberdade, né? De falar, opa, agora é a nossa vez. Né? Eles têm essa ideia de que chegou a vez deles. Né? Outra questão muito importante aqui, a Revolução Industrial, né? Que está acontecendo na Inglaterra a partir do século XVIII e que pretende, a Inglaterra, por conta da Revolução Industrial, novos mercados consumidores. Né? Então há uma pressão britânica para a abertura de mercados. E aí a Inglaterra vai pressionar o mundo para que acabe a colonização espanhola e portuguesa na América, para que os caminhos fiquem livres para que a Inglaterra exerça sua influência na América, e não mais a Espanha, e não mais Portugal.
A ideia da Inglaterra é a liberdade política para a América, para que eles ingleses imponham uma influência econômica sobre nós, né? E há um outro fator aí importante do ponto de vista dessas questões externas, que é a doutrina Monroe, né? M-O-N-R-O-E, doutrina Monroe, que é sistematizada numa frase que diz o seguinte: América para os americanos. Isso é uma doutrina, uma ideologia, um princípio ideológico formulado nos Estados Unidos no século XVIII, que diz que a América deve ser para os americanos, né? Então essa ideia de que a América é dos americanos automaticamente diz o quê? Que a América não deve ser dos europeus, né? Então isso vai também nutrir a luta pela independência. Agora vamos falar um pouquinho de fatores internos nesse processo de independência. E o primeiro fator que a gente tem que apontar é a questão do pacto colonial. O pacto colonial era aquele conjunto de obrigações que a colônia tinha em relação à metrópole. Então a colônia tinha a obrigação de produzir matéria-prima, mandar para a metrópole e trazer da metrópole, importar da metrópole produtos industrializados. Isso significava um entrave para o desenvolvimento econômico, industrial das colônias, né? E aí, pouco a pouco, as elites locais aqui na América Latina vão repensando esse pacto colonial e vão se incomodando com esse pacto colonial, porque percebem o quanto ele forma um obstáculo para o crescimento potencial, né, dessas elites, desses grupos que, de alguma maneira, têm um certo poder econômico aqui dentro. E outra questão muito importante, que vai alimentar a luta das massas dentro dessas guerras de independência, né? Essas guerras de independência, a Guerra de Independência da América Espanhola, ela foi organizada pela elite crioula, mas quem lutou nessa guerra foram mestiços, índios e negros. E por que esses mestiços, índios e negros lutaram? Porque eles estavam extremamente insatisfeitos com a situação social e econômica que eles viviam, né? A gente não pode esquecer que a colonização da América Latina, ela criou sociedades extremamente desiguais, porque ela se fundou no uso da escravidão. E aí a escravidão, ela criou sociedades absolutamente desiguais. E essa desigualdade, então, ela vai servir como fator preponderante para estimular as populações mais pobres, né, na luta pela independência, como se fosse uma alternativa, né? Havia essa esperança, essa expectativa por parte dos mais pobres, das populações subalternas, como a gente diz, no sentido de acreditar que esse processo de independência serviria para melhorar a vida dessa gente, né? Não foi bem assim. Bom, vamos falar um pouquinho dos precursores da independência, quer dizer, gente que tentou a independência, mas não conseguiu, né? Então, ainda, ou já no começo do século XIX e também no final do século XVIII, né? O primeiro nome mais importante, mais relevante que a gente tem aí como precursor da independência, considerado como precursor da independência da América Espanhola, é um Inca, né? Um descendente de um Inca no Peru, chamado Tupac Amaru, que liderou uma rebelião indígena no Peru em 1780. Depois do Tupac Amaru, é considerado o segundo nome, né, o segundo precursor, um venezuelano chamado Francisco Miranda, que em 1811 liderou uma outra rebelião, né, agora já organizada pelos criollos, contra o domínio espanhol, né, na Venezuela. Mas esse cara foi preso, levado para a Espanha e executado na Espanha, né? Aí vem as lideranças do processo de independência propriamente dito, os caras que conseguem fazer a parada, né? Quem são os caras que conseguem fazer a parada? Simón Bolívar e José de San Martín. Simón Bolívar é o cara que vai organizar a luta no norte da América do Sul e José de San Martín é o cara que vai organizar a luta no sul da América do Sul, tá? Mas, de alguma forma,
pela maneira como se colocava, pela liderança política que tinha, o Simão Bolívar vai assumir uma posição mais importante nesse processo todo. Tá? E ele vai construir uma ideia de independência, um projeto de nação para a América Latina, que é um projeto muito ousado, um projeto de unidade para a América Latina, ou pelo menos para a América Espanhola, né? Um projeto chamado de panamericanismo ou bolivarismo, é a mesma coisa. Panamericanismo ou bolivarismo é essa ideia encabeçada pelo Simão Bolívar de que a América Espanhola deveria se afastar da Espanha, deveria ficar independente da Espanha e deveria se manter unida, costurar uma unidade, porque se começasse a haver uma fragmentação política, as pequenas unidades, os pequenos países, as pequenas repúblicas que fossem surgir depois da independência seriam muito fracas e seriam, portanto, muito facilmente controladas pelas grandes potências europeias, como a Inglaterra, ou até pelos Estados Unidos, né, pela proximidade, que foi o que aconteceu. Né? Então a ideia do Bolívar era manter a unidade, coisa que não aconteceu. Tem um evento muito importante, né, que vai organizar a independência, né, que vai estabelecer as bases da independência e que vai estimular a participação de praticamente todas as elites locais pela independência da América Espanhola, que é o Congresso do Panamá. Né? Aquele momento em que a galera, que os crioulos falam, não, estamos juntos, demorou, vamos botar a Espanha para correr daqui. Né? O Congresso do Panamá, liderado pelo Bolívar, ele tem uma participação muito importante para unir a elite crioula em torno de um ideal separatista, independentista. Né? E aí, essa independência, como eu estava dizendo, ela não acontece da maneira como o Bolívar queria. Quer dizer, a luta ocorre, a causa separatista é vencedora, mas por uma questão de localismo, de desejo de poder local por parte dos diversos grupos crioulos que compõem a América Latina, essa unidade ela não acontece. Né? O que acontece? A fragmentação. Né? Por que acontece a fragmentação, então? Né? A separação da América Espanhola em pequenos países, né? Geograficamente falando. Porque as elites locais querem o poder para si. Cada elite local quer o poder local para si. Né? Então, a elite do Peru quer o poder para eles, a elite do Equador quer o poder para eles, a elite do Uruguai quer o poder para eles, a elite do Chile quer o poder para eles. Então, divide o poder. Né? Além disso, há, novamente, uma pressão da Inglaterra. Não interessa para a Inglaterra uma América Latina forte e unida, que faça frente aos interesses da Inglaterra. Pelo contrário, interessa uma América Latina fragmentada, dividida, sem poder, né? Sem poder de barganha, que não vai conseguir bater de frente com a Inglaterra, que vai aceitar todos os interesses políticos e econômicos britânicos. Né? E foi assim que aconteceu, certo? Então o Bolívar, ou melhor, o ideal pan-americanista do Bolívar, ele foi derrotado, ok? Aí a gente tem, dentro da guerra de independência, né? Vamos falar um pouquinho da guerra de independência. A gente pode dizer que ela começa, que ela tem início ali a partir do momento em que há uma intervenção napoleônica na Espanha. Né? Não é que a guerra começa com isso, mas aquele clima pré-guerra começa com isso. Né? Como se a entrada do exército napoleônico na Espanha começasse a criar o ambiente propício, como se fosse a gota d'água, para que houvesse a independência da América Espanhola. Né? Porque, como eu disse, a invasão napoleônica na Espanha faz com que a Espanha perca o controle sobre a América Espanhola. Né? E aí a Espanha tem o seu rei deposto, né? O rei Fernando VII é deposto,
E entre 1810 e 1814, os criollos tomam o poder na América Espanhola, né? Eles tomam o poder nos cabildos, que são aquelas câmaras municipais, aquelas prefeituras, e formam o que a gente chama de juntas governativas. Quer dizer, eles usam esses cabildos, essas câmaras municipais, para governar a América Espanhola durante esses anos que eu citei para vocês, em que havia o domínio napoleônico na Espanha, né? Só que essas juntas governativas, que eram chefiadas pelos criollos e contavam com o apoio da massa da população, elas foram derrotadas a partir do momento em que há a restauração da monarquia espanhola, né? Quando os espanhóis retomam o poder da Espanha, afastando a influência napoleônica, também acontece o afastamento dos criollos do poder. E aí os criollos, eles perdem o poder, mas eles têm aquela coisa de, pô, a gente sentiu o gostinho do poder, tá ligado? A gente não vai entregar isso de uma beijada. A gente experimentou essa sensação, era isso que a gente queria mesmo, e, a gente chegou lá, não vão tirar nós, cara, não vão tirar nós. E aí, a partir de 1817 até 1825, se seguem as lutas, as batalhas dentro da Guerra de Independência, né? Quer dizer, os criollos querendo retomar o poder, né? E aí há essa guerra longa, relativamente longa, de libertação nacional, coisa que não aconteceu aqui no Brasil, né? Bom, há um outro evento importante em 1822, né, chamado Encontro de Guayaquil, quando o Simón Bolívar e o San Martín, eles se encontram em Guayaquil, no Equador, né, e lá o San Martín entrega para Bolívar o comando supremo do Exército de Libertação da América Espanhola, né? E aí o Simón Bolívar, ele assume a condição de grande líder, né, do processo de libertação. Naquele momento ele ainda não sabia como que ia ficar, ele tinha aquele ideal pan-americanista e tal, ainda não estava definido se ia se separar, se ia se fragmentar, se não ia se fragmentar, mas ele tinha esse propósito, né, de manter a unidade. Depois é que ele percebeu que não ia rolar. Aí a gente tem as consequências, né, desse processo de independência, que é a formação de pequenas repúblicas. Como eu disse, o ideal bolivarista foi derrotado, então se fragmentou politicamente a América Latina, e o poder político ficou nas mãos das elites crioulas, né? E esse poder político local, ele passa a ser chamado de caudilismo, né? Quer dizer, o chefe criollo, ele tem um poder local muito grande, né? É o similar ao nosso coronelismo aqui no Brasil, né? O cara que tem um poder local porque é um dono das terras, é um grande latifundiário e tal, então ele tem uma influência muito grande junto àquela população especificamente. E acaba até tendo um poder político, muitas vezes, de âmbito nacional, por conta desse poder local, né? Usa até o poder local, muitas vezes, para ter uma projeção nacional. Como eu disse, são pequenos países que são repúblicas, né? Diferente do Brasil, que quando ficou independente continua a ser uma monarquia, né? Como era Portugal, mas no caso da América Latina, da América Espanhola, na América Espanhola há aquela questão do exemplo norte-americano, né? Então é a transformação em uma república, certo? Só que é uma república um pouco falsa, né? Um pouco embuste. Por quê? Porque a república vem do grego res publica, coisa de todos, né? Só que aqui é uma coisa da elite crioula, né? Dos grandes latifundiários, dos grandes proprietários. E o povo não tem representatividade, né, no momento de formação nacional durante o século XIX. Dá para a gente dizer que essa questão ela se repete durante quase que todo o século XX e boa parte do século XXI vem acontecendo da mesma forma. Mas, de qualquer maneira, a formação nacional na América Latina, ela tem como uma das suas características centrais essa questão do povo não ter representatividade, né, e muitas vezes nem cidadania.
A economia dessas nações, dessas repúblicas que se formam, são fundamentadas num modelo agroexportador, né? A indústria, quando chega muito mais tarde, né? Ela chega, pegando a América Espanhola, na Argentina e no México, né? Nos outros países muito pouco, e chega na segunda metade do século XX apenas, né? E esse modelo agroexportador, junto com essa questão do domínio absoluto da elite crioula, faz com que esses países que aparecem, eles continuem numa lógica de dependência econômica externa, né? O sul da América do Sul, a princípio, no século XIX, uma dependência da Inglaterra, e depois da Primeira Guerra Mundial, uma dependência dos Estados Unidos. E isso para a América do Sul, né, para toda a América do Sul. E a América Central, desde a sua independência política, uma dependência econômica e cultural, e até política mesmo, dos Estados Unidos. Tá? Aí a sociedade que surge, né, a partir da independência é uma sociedade completamente desigual, né? A independência não garantiu nenhum mecanismo de reconstrução social, porque não garantiu nenhum movimento também de reconstrução econômica, né? É uma sociedade com baixo nível educacional, com atraso no desenvolvimento da cidadania, né? com atraso no desenvolvimento urbano, né? Ainda mantendo aquela estrutura oligárquica. São países que mal adentraram numa dinâmica capitalista, né? Estão ainda dentro de uma lógica semifeudal, né? Ou oligárquica, para usar um termo mais próprio para a América Latina. E a situação ela é muito pior para determinados grupos da população, como negros e indígenas, né? Que ficaram, sobretudo nesse momento de formação nacional, no século XIX, que ficaram completamente alijados, né, marginalizados, né, e a hegemonia política e econômica das elites agrárias e comerciais sobre esses novos estados, ela impediu a realização de transformações sociais mais profundas, né. Eu vou mostrar para vocês uma imagem que é exatamente o que aconteceu com a América... Ou melhor, é exatamente a história da América Latina nesse contexto de antes da independência e depois da independência, né? Essa imagem aqui. Essa imagem aqui é uma foto de um fotógrafo muito famoso chamado Sebastião Salgado. E ele fez essa foto no Equador. Né? Ele fez essa foto no Equador em 1982. E é uma imagem que mostra tipo, uma família, né? Mãe e 2 filhos, numa porta que é só um batente, né? O resto de uma porta, e eles estão vindo do nada para o lugar nenhum. Né? Esse batente é como se fosse a independência da América Espanhola. Né? Tirou essa gente do nada para lugar nenhum. Uma foto muito feliz do ponto de vista não só estético, mas histórico, né? Ela conta de uma forma metafórica e muito triste o que é a independência da América Latina e o que são os processos de suposta ruptura na América Latina. Né? A gente fala, não, agora vai. E é um batente podre, na verdade. Né? É essa passagem do nada para lugar nenhum e as coisas permanecem as mesmas. Né? Depois da independência, a gente tem um quadro político geral marcado pela presença de 2 grupos, né? 2 grupos políticos, os conservadores e os liberais. Ambos provinham daquela elite crioula, né? A elite agrária, os donos das terras, que não estão comprometidos com transformações sociais e econômicas profundas, né? Mas há diferenças superficiais no programa político de conservadores e liberais. Né? Nada muito profundo que queira escrever uma nova história para os seus países. Né? Os conservadores eram a favor da centralização política, tinham um forte vínculo com a igreja e pregavam essa questão do militarismo. Né? Já os liberais, eles eram a favor da descentralização política,
Né? Agora a gente está falando dos países, esquece o Bolívar. Né? A gente está falando de um outro momento, depois da independência. Então, os conservadores eles achavam que cada república tinha que ter um governo central forte. E os liberais achavam que não, que esse governo, que cada república devia ter governos descentralizados, né? Que o poder tinha que ser pulverizado, descentralizado dentro de cada república. Os liberais eram a favor do Estado laico e se amparavam muito nos princípios iluministas. Né? Então, conservadores, centralização, liberais, descentralização, dentro de cada república. Conservadores, uma aliança, uma participação ideológica muito forte dos princípios religiosos, um vínculo muito grande com a igreja, e os liberais pretendendo um Estado laico. Conservadores, uma ideologia militarista, e liberais, uma ideologia iluminista. Né? Mas liberais, portanto, têm uma ideologia um pouco mais moderna, digamos assim. Certo? Então, falei bastante já, meia hora, é isso aí, até a próxima.